Olá, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a essa última aula sobre o tema da tutela jurisdicional executiva. Na última aula, nós começamos a falar sobre a fase de expropriação da tutela jurisdicional executiva, justamente a fase em que se transformam os bens do devedor em dinheiro. Aqui nós vamos retomar esse tema, nós vamos finalizar esse tema, tratando sobre os mecanismos para isso. E também vamos seguir falando sobre os temas finais dessa matéria. Além disso, vou apenas retomando o que eu já comentei nas últimas aulas, eu peço para que todos façam perguntas, procurem fazer perguntas na metade ao final da aula. Eu vou destinar alguns minutos no final de cada bloco para as perguntas. Então, o primeiro bloco tem 50 minutos, então abrirei para perguntas nos últimos 5 minutos e, ao final, vou destinar aproximadamente 10, 20 minutos para as perguntas, dependendo da quantidade de perguntas que chegarem. Então, voltando aqui ao tema da tutela jurisdicional executiva, eu gostaria de mencionar que nós temos, dentro da grande categoria de expropriação, 3 maneiras de transformar, no caso, bens em dinheiro, bens em valores, que é a adjudicação, a alienação por iniciativa particular e o leilão. A adjudicação, ela nada mais é do que o ato de apreensão, ou melhor, quando o executado, aquele que corresponde ao devedor no processo na obrigação originária, ele tem os seus bens tomados pelo exequente, que toma aqueles bens para si. Então vamos imaginar a seguinte situação. No caso, o exequente penhorou uma casa avaliada em R$30 mil. Pode ser que o exequente tenha interesse naquela casa. Então, por um valor não inferior à adjudicação, ao valor da avaliação, ele poderá tomar aquele bem para si. Então ele paga o valor da dívida, o valor previsto na execução, e ingressa naquele bem. Em linhas gerais seria isso. Nós vamos ver alguns detalhes com maior profundidade mais à frente. A alienação por iniciativa particular, ela é quando o próprio exequente promove a venda do bem. E o leilão é quando um terceiro, um leiloeiro, promove a venda do bem. Agora nós vamos ver as particularidades de cada uma dessas modalidades e como é que a gente pode instrumentalizar elas na realidade do interior. A adjudicação, como eu já disse, era uma modalidade de expropriação dos bens do devedor, em que o exequente apropria-se da titularidade do bem para satisfazer a execução. Esse é um conceito que nós podemos dar em relação à adjudicação. Para vocês conseguirem visualizar isso com uma eficiência melhor, imagine que a adjudicação é o exequente, o credor, no caso, o autor, para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar, pegando o bem para si. Enquanto que nas outras modalidades, são terceiros que vão receber o bem, ou por alienação ou por leilão. É um terceiro, é uma pessoa não relacionada ao processo. É claro que também há modalidades em que, mas nesse caso não seria expropriação, como a remissão, que não está aqui no slide porque ela é muito rara e os senhores não vão encontrar no interior. Nunca ouvi falar de uma remissão no interior. Mas é quando, justamente, o executado paga a dívida para remir o bem, para voltar a ter o bem e evitar que aquele bem seja vendido. Então, é muito importante, inclusive, a remissão, e isso tem enunciado do Conselho da Justiça Federal, ela pode ocorrer até que seja realizado formalizado os autos de adjudicação ou de alienação, seja através de leilão, seja alienação por iniciativa particular. Essa questão é bem tranquila, toda a doutrina já falava isso, mas essa questão já está consolidada no CJF, enfim, que consolida enunciados normativos sobre
a maioria, sobre matérias que não estão expressamente na legislação. Esse, inclusive, foi anunciado da minha autoria quando eu estive no CJF na última oportunidade e que acabou com essa dúvida em relação a até quando a remissão pode ser realizada. Então, até a lavratura do auto de adjudicação e do auto de alienação, que deve ser feita pelo oficial pelo escrivão ou pelo leiloeiro, no caso do leilão, mas que com a assinatura do juiz ele vai ser homologado, até a lavratura do auto pode o executado pagar a dívida. E isso se chama remissão, o pagamento da dívida. Então, voltando à questão da adjudicação, nós temos o seguinte, não pode, além do conceito geral, que existe uma regra de que não pode ser realizada por valor abaixo da avaliação. Então, é uma regra importante prevista no artigo 875 do Código de Processo Civil. Essa regra é relevante porque ela limita bastante a adjudicação em relação ao leilão. Porque o leilão ele pode ocorrer por qualquer valor que não seja chamado preço vil. É claro que há uma diferença no procedimento, que nós vamos ver mais adiante, mas a adjudicação, ela, digamos, seria mais cara para o exequente adquirir o bem na adjudicação do que no leilão. Porque no leilão, o preço pago não precisa ser do valor da avaliação. Então, a adjudicação, vocês podem ver que ela tem uma importância muito grande para o cartório, mais do que o leilão. Porque, em regra, quem vai fazer o leilão é um leiloeiro. Isso eu vou comentar mais adiante como vocês podem fazer isso no interior, de fazer o contato com o leiloeiro. E o que seria necessário, na verdade. Que é um procedimento bem simples, o leiloeiro se encarrega de quase tudo. Mas a adjudicação é feita pelo cartório, é feita pelo escrivão, é feita pelo diretor de secretaria. Então, é um ponto que vocês devem saber, essa questão da avaliação. Não pode ser realizado por valor inferior ao da avaliação, senão a adjudicação é nula. Também aqui eu quero destacar uma previsão do artigo 875, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que não é apenas o exequente que pode fazer essa adjudicação, mas é qualquer credor. Então vamos imaginar a seguinte realidade, que já é verificada em algumas comarcas. Por exemplo, em Itacoatiara, já existem algumas casas financiadas. Programa Minha Casa Minha Vida, então provavelmente foi realizado um contrato de mútuo para aquela aquisição das casas padronizadas. Também em Itapiranga se pode verificar que existem casas conjuntos habitacionais construídos que foram financiados. E todas essas casas têm uma hipoteca. Em regra, tem uma garantia real sobre o imóvel, que é a hipoteca. Inclusive, quando aquele devedor, quando o executado está sendo processado e ocorre o início dos atos de expropriação, penhora, o titular do direito real, no caso, o titular da garantia hipotecária, vamos imaginar o banco que realizou o mútuo, que realizou o empréstimo, tem que ser intimado que foi realizada aquela penhora. Por quê? Porque ele tem direitos previstos na legislação de preferência em relação ao produto daquele bem, porque ele tem aquela garantia real. A garantia real, ela significa que, vamos tentar dar um exemplo aqui, vamos imaginar que existe um bloco de pedra. Vamos imaginar que aquele bloco pesa 10 quilos. Isso é, digamos assim, todos os poderes da propriedade. Quem é proprietário, ele tem o bloco de pedra inteiro, ele tem os 10 quilos. Mas quando o proprietário ele desmembra uma parcela do seu poder sobre o bem e ele dá aquele bem em garantia, ele perde uma parcela daquele bem. Vamos imaginar que, imaginando uma garantia hipotecária, ele perde 80% daquele bem, ele não tem mais o poder absoluto sobre aquele bem. Então, por isso que o titular da garantia real deve ser intimado, porque também ele é proprietário, ele inclusive tem direito à parcela daquela dívida. Mas pode acontecer que o credor hipotecário ele queira o bem. Então ele pode pagar parte da dívida do réu. Vamos imaginar uma situação de uma casa que vale 50 mil reais, o credor já pagou 45 mil, 40 mil e aquela casa foi penhorada. Então pode ser interessante para o credor hipotecário, pagar
uma parte daquela dívida, pagar o devedor, satisfazer aquela execução, para que possa vender, para que ele possa permanecer com o bem e possa colocar aquele bem de volta ao mercado. Em muitas hipóteses pode-se verificar que não é vantajoso para o credor hipotecário não utilizar a adjudicação. Então, passando para o próximo item, eu quero ressaltar aqui o procedimento da adjudicação, que para vocês é o mais importante, para o cartório é o mais importante. Primeiro, o exequente deve ser... Como ocorre? Qual é o início da adjudicação? Começa com o exequente sendo intimado da avaliação do bem. Por que isso é importante? Porque isso é um ato ordinatório do cartório. Ocorreu a avaliação do bem, não façam concluso para o juiz. É o mesmo trabalho que vocês terão para fazer a conclusão para o juiz, é o mesmo trabalho que vocês terão para intimar o exequente para se intimar, para se manifestar quanto ao preço da avaliação. E o que isso não significa que o exequente, é claro, é muito comum que ocorra a intimação do exequente para se manifestar da avaliação, e o exequente não se satisfaça com o valor da avaliação, e ele pleiteia uma nova avaliação. É claro que essa é uma questão mais voltada para o magistrado, mas deve haver um critério muito rígido em relação a isso, porque muitas vezes a vara pode ficar presa em sucessivas avaliações desnecessárias. Então, ou o exequente insatisfeito apresenta desde já argumentos, provas de que a avaliação está equivocada, ou simplesmente se indefere essa nova avaliação. Vamos imaginar que o oficial de justiça tenha realizado a avaliação e o exequente esteja insatisfeito com o valor. Se ele não apresentou nenhum fundamento sério, relevante, indeferimento. Por outro lado, se ele apresentou a juntada de várias certidões de imobiliárias ou de sites com preços incompatíveis com o valor da avaliação, aí seria uma questão séria que talvez fosse necessária uma reavaliação. Mas, de qualquer maneira, sempre intimem o exequente da avaliação por ato ordinatório. Não se esqueçam disso. Isso é importantíssimo. Vocês vão economizar trabalho, porque vão evitar que o juiz peça depois para vocês intimarem o exequente da avaliação. Então, vocês fazem o trabalho apenas uma vez. Então, intimem o exequente da avaliação e depois façam conclusos para o juiz, para o magistrado, quando ocorrer a manifestação do exequente ou quando não ocorrer. Fixe um prazo de 10 dias em relação a isso e fica tudo bem. Outra coisa, intimem o executado eletronicamente. A normativa do Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica é preferencial. E aqui eu vou fazer um parênteses muito breve, mas essa semana foi publicada a resolução referente à citação eletrônica no Tribunal de Justiça do Amazonas, com prazo de 30 dias para sua implementação. Então, essa resolução dispõe sobre intimação e citação. Então, muita atenção para isso, porque a citação eletrônica ela é uma economia de recursos imensa para o tribunal. Então, não façam a citação de grandes litigantes como o Bradesco. Isso pode até acontecer em relação ao processo de execução autônomo. Não façam a citação desses grandes litigantes por oficial de justiça, ainda que na comarca tenha uma sede. Façam por via eletrônica, porque é uma economia muito grande para o tribunal. E nesse sentido de economia, a intimação do executado é sempre por via eletrônica. Ele tem o dever de manter o advogado constituído nos autos, então é importante que seja feito por via eletrônica, que ele vai tomar conhecimento. Se presume que o advogado tenha tomado conhecimento da intimação, porque a lei do processo eletrônico obriga o advogado a manter constantemente se presume que o advogado visualizou a intimação no Projude. Além disso, outra coisa relevante, o executado deve ser intimado também da avaliação e da adjudicação. Mas se ele tiver mudado de endereço, se presume realizada a prévia comunicação ao juízo. Ou melhor, se presume que esteja tudo certo. Por quê? Se ele mudou de endereço, o oficial de justiça foi na casa dele fazer a intimação e ele se mudou, o problema é do devedor, o problema é do executado.
Então se presume fictamente, uma ficção jurídica, que foi realizada aquela intimação, porque ele tem o dever de manter os seus dados atualizados. E essa é outra questão importante. Até mesmo para fins de agrupador. Abra um agrupador. Executado, não localizado, artigo 876, parágrafo 2º do CPC. Aqui tem a menção para vocês nos slides, referente a essa base legal desse tratamento. Além disso, outra questão vital, principalmente para o diretor de secretaria ou para o escrivão, que vai ser o responsável pelo auto de adjudicação. O auto de adjudicação deve conter a assinatura do adjudicatário, do juiz, também, né? Do adjudicatário. E quem é o adjudicatário? O adjudicatário é justamente aquele que está adjudicando, é o exequente ou o credor, do escrivão ou do diretor de secretaria. E do executado só se ele estiver presente. Se ele estiver ali, enfim, se ele tiver sido intimado, pode até intimar o executado da realização da confecção do auto, mas não é, digamos assim, uma nulidade. Os tribunais não têm anulado, o Tribunal do Amazonas não encontrei nenhum julgado em que se anulasse um auto de adjudicação em razão da ausência do executado. Então, atenção para isso. Os diretores de secretaria, oficiais de justiça e escrivãos não esqueçam da assinatura de todos esses. E outra questão relevante em relação a isso, não esqueçam de recolher as custas. A realização desse auto de adjudicação, ele reclama o recolhimento de custas. Não esqueçam desse recolhimento, que é muito importante para que o tribunal tenha recursos para poder investir nas comarcas e é muito importante para que se possa ter uma prestação jurisdicional efetiva. Eu também ressalto essa questão das custas nesse caso, porque o processo de execução no interior, em regra, é movido por pessoas com mais recursos. São bancos, são instituições financeiras, então normalmente elas não são beneficiárias da gratuidade de justiça. Então, façam uso desse recolhimento de custas. Vamos agora para a alienação. Pode ser por iniciativa particular ou por leilão eletrônico ou presencial. Aqui eu destaco, primeiramente, que a alienação ela é subsidiária em relação o leilão ele é subsidiário em relação à alienação. Por quê? A regra do artigo 881 do Código Civil é de que, caso não realizada a adjudicação e caso não realizada a alienação por iniciativa particular, ocorrerá o leilão. Mas o que nós percebemos na realidade do interior? Na realidade do interior, na grande maioria das vezes, vai para leilão judicial. Mas o que eu gostaria de insistir com os senhores? Tentem buscar, principalmente em relação a imóveis, a alienação por iniciativa particular, porque o leilão é muito demorado. Ou melhor, o leilão pode apresentar algumas complicações. Então, a alienação por iniciativa particular ela pode ser mais célere. Então, e a alienação por iniciativa particular é promovida pelo próprio exequente. Então, é claro que existe uma polêmica em relação ao valor que pode ser realizada a alienação por iniciativa particular, mas, em regra, você consegue tocar com maior velocidade. O leilão pode apresentar uma maior dificuldade no interior. Qual é a vantagem aqui do leilão e que vocês precisam instrumentalizar no dia a dia? Primeiro, o leiloeiro ele vai assumir a maior parte das responsabilidades. Então, por isso eu digo, procure um leiloeiro para designar. No caso, eu possuo contato de um leiloeiro que realiza leilões no interior. Eu até peço, vou deixar o meu e-mail ao final, as comarcas que não tiverem leiloeiro podem me encaminhar um e-mail que eu encaminho o contato do leiloeiro que eu tenho utilizado. Até não realizei nenhum leilão até agora, mas, até mesmo porque eu precisei agrupar todas as decisões para fazer a nomeação do leiloeiro, mas o leiloeiro que será utilizado, na minha comarca de São Sebastião do Atumã, ele, como prevê a lei, ele elabora todos os requisitos, ele cumpre todos os requisitos, ele consegue uma autonomia muito grande do cartório, que não seria possível, que eu vejo que é uma prática comum de algumas comarcas,
a designação do oficial de justiça como leiloeiro. Então, quer dizer, o artigo 884 do Código de Processo Civil, ele traz uma série de requisitos para que seja feito o leilão. Então, vou enumerar aqui os principais requisitos, que são publicar o edital, anunciando o leilão, realizar o leilão, expor a amostra das mercadorias, receber e depositar o produto do leilão no prazo de um dia. Enfim, é muita coisa, e isso trava o trabalho do oficial de justiça, travaria o trabalho do cartório também. Então é muito melhor entrar em contato com o leiloeiro, que já tem uma equipe com muita experiência para fazer isso, e ele faz esse trabalho. E, é claro, o juiz não deve se esquecer, no ato de fixação, de nomeação do leiloeiro, de fixar o valor, a porcentagem que deve ser recebida pelo leiloeiro. Ele, sobre aquele valor que o arrematante paga, ele fica com uma porcentagem do valor para ele, para custear as suas atividades. Além disso, em relação para nós tratarmos aqui sobre alguns requisitos, outros requisitos da alienação, eu quero mencionar algumas outras questões relevantes. Primeiro, quem precisa ser cientificado da alienação judicial. Como eu já falei, tem muitos credores que precisam ser comunicados. A alienação vai tirar o bem, vai vender os bens do devedor e colocá-los em poder do exequente. Então, as pessoas que têm relação jurídica com o executado precisam saber disso, porque é uma infinidade de relações jurídicas possíveis, cada uma com o seu regime jurídico. Então, por exemplo, aqui é uma obviedade: o executado deve ser cientificado da alienação judicial. Se não tiver procurador, por carta registrada, mandado edital ou outro meio idôneo. Nesse caso, se não tiver procurador, de modo a dar conhecimento ao executado do que está acontecendo no processo. E como a alienação é algo muito grave na vida do devedor, ele tem esse direito de ficar sabendo. Além disso, qual o proprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada a fração ideal? Vamos imaginar, por exemplo, um sítio em alguma cidade, uma fazenda, que tenham 4 proprietários. Isso é muito comum. Por exemplo, o bem foi passando de geração em geração na família e, na realidade, ele passa a ter coproprietários posteriormente. Vamos imaginar uma fazenda, um terreno, um sítio, que cada coproprietário tem 1/4 do bem. Então, por exemplo, se o sítio, a fazenda, é de João, Maria, José e Alberto, e só Alberto foi executado e aquele bem foi penhorado, João, Maria e José têm que ser intimados. Ainda que sequer sejam parentes, em qualquer situação, se tem coproprietário do bem imóvel ou de qualquer bem indivisível, esse coproprietário deve ser intimado. Além disso, titular de usufruto, uso, habitação, enfiteus, enfim, essas questões são de rara verificação no interior, presentes aqui no inciso 3. Além disso, o inciso 4 também, proprietário de terreno submetido ao regime de superfície, enfiteus, também quase não verificável no interior. Vocês não vão encontrar isso. Voltando à questão do coproprietário, eu relembro aqui que é sempre importante, ainda que o regime de bem seja de separação total ou de comunhão universal, intimem sempre o cônjuge. Intimem, no caso, se o marido está sendo executado, intimem a esposa, e ele é casado, ou se a esposa está sendo executada, intimem o marido. Porque, a depender do regime de bem, a esposa ou o marido serão coproprietários daquele bem. Então, isso pode gerar uma nulidade mais à frente. E esse é um ato que, ainda que o juiz não tenha determinado no cartório, na decisão dele de realização da alienação, o cartório pode promover esse ato ordinatório, porque é um requisito essencial. Então, sempre promovam essa intimação das partes essenciais, que estão previstas nesse artigo do Código de Processo Civil. Os outros dispositivos, credor pignoratício, hipotecário e anticrético fiduciário, eu diria que são mais relevantes em relação a bens que estão em alienação fiduciária ou que são hipotecados, que foram penhorados.
Então, é claro que em alienação fiduciária, na prática, isso não pode acabar não se verificando. Mas em relação à hipoteca é muito relevante, porque pode ocorrer a penhora de um bem hipotecado. Então, a atenção em relação a isso, porque pode ser verificado no interior. As outras hipóteses, elas efetivamente não são úteis para nós, mas estão aí postas no material de vocês para que vocês possam consultar em uma eventualidade, caso apareça alguma coisa diferente na comarca. Além disso, eu quero destacar o teor do artigo 901 do Código de Processo Civil. O artigo 901 ele traz a seguinte previsão: a arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Primeiro ponto desse dispositivo. Existem mais de uma execução, cada uma delas com bens diferentes penhorados. É necessário fazer vários autos diferentes? Não. É um auto, pega todas as execuções e faz o mesmo auto de arrematação. Segundo ponto que eu quero destacar desse dispositivo é o parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus ou real ou gravame. Por que eu estou insistindo nesse dispositivo? Porque quem faz a carta de arrematação quem fará a carta de arrematação será o diretor de secretaria ou escrivão. E esse dispositivo 901, parágrafo 2º, deve ser seguido, porque não pode deixar de constar a descrição do imóvel, no caso de imóvel, a matrícula, individuação dos registros e cópia do auto de arrematação, prova do pagamento do imposto de transmissão. Por quê? Porque é a carta de arrematação que faz a transferência da propriedade para o arrematante. Então, ele precisa pagar o imposto de transmissão. Sem o pagamento do imposto de transmissão, não deve ser lavrada a carta de arrematação. E também deve ser paga as custas para a lavratura da carta de arrematação. Então, atenção, isso é ato da secretaria, do cartório. Verificar se foi recolhida as custas, se foram recolhidas as custas. É claro que o juiz deve também atuar nesse sentido. E eu até digo, um outro parênteses, que caso, enfim, eu acredito que o cartório tem que ter esse trânsito com o magistrado, porque senão a máquina não funciona. Vocês devem alertar os juízes de vocês, e é uma coisa que muitas vezes passa, nós não atentamos. Recentemente eu mesmo me defrontei com um processo em que eu deferi justiça gratuita e eu verifiquei posteriormente que não que tenha sido um equívoco, mas que hoje em dia, como o Código de Processo Civil permite que a assistência jurídica gratuita seja deferida em relação a alguns atos, eu acredito que não é vantajoso o deferimento na maioria das oportunidades, o deferimento da assistência jurídica gratuita em relação a todos os atos do processo. Por quê? Porque isso aqui é muito trabalhoso, isso geralmente realmente sobrecarrega o cartório. Então, eu sou levado a crer que o ideal é que o juiz, muitas vezes na manifestação da DPI do caso, quando ele tem uma dúvida ou a pessoa não é tão pobre a ponto de não conseguir pagar todas as custas, que o juiz defira as custas a gratuidade apenas em relação às custas iniciais. Porque, às vezes, é uma execução que vai ter frutos e o cartório poderia recolher uns 400, 500 reais para uma carta de arrematação e não vai recolher, porque foi concedida a gratuidade de justiça. Então, isso deve ser conversado com os magistrados, essa questão da concessão parcial da gratuidade de justiça, de modo que o tribunal também consiga arrecadar recursos para financiar a sua atividade fim. Porque muitas vezes o interior ele tem essa pecha de que, olha, o interior não arrecada, o interior dá prejuízo, o interior é um fardo para o tribunal. Mas não. Existem uma parcela grande do interior do estado do Amazonas que tem atividade econômica e que conseguiria recolher custos suficientes. Pegar as comarcas de médio porte, até algumas de pequeno, que têm atividade econômica. Então, isso não é justificativo para não recolhimento das custas. Então, atenção para isso, atenção para o recolhimento das custas
e atenção para os requisitos dessa carta de arrematação. Agora nós encerramos aqui o que eu chamaria de expropriação da executiva, encerramos esse tópico da matéria, e eu vou tratar aqui com os senhores agora sobre impenhorabilidade. Eu não ia tratar inicialmente desse tema, porque o meu objetivo aqui no curso era tratar sobre atos da secretaria, atos do cartório. Então, por mais que alguns temas sejam muito interessantes, eu tive que cortar muita coisa. Então, acaba que é uma aula muito procedimental, uma aula de ritos, praticamente, de procedimento. Mas é importante, isso eu deixei claro para todos vocês bem no início, que eu quero que vocês entendam, porque entender a matéria vai facilitar a aplicação do procedimento. E as impenhorabilidades estão nessa questão de que não são procedimentos tão, digamos assim, atos do cartório, mas é importante para que vocês entendam a lógica do sistema. Em primeiro lugar, eu quero destacar que o legislador brasileiro ele sempre resguardou alguns bens como não penhoráveis. E qual o objetivo desses bens não serem penhoráveis? E o que são impenhorabilidades? Impenhorabilidades são imunidades. Impenhorabilidades são bens que são imunes a qualquer tipo de apreensão pelo credor, pelo exequente. São bens que não podem ser transformados em dinheiros, não podem ser adjudicados. São bens que vão ficar com o executado. O executado não vai se desfazer desses bens. E o Código de Processo Civil e a Lei 8.009 de 1990 essas leis trazem inúmeros bens que não podem ser expropriados. E a origem disso, a origem dessas impenhorabilidades é buscar garantir ao devedor, ao executado, condições mínimas de sobrevivência, ou de preservar a sua dignidade, como, por exemplo, alguns instrumentos de trabalho, ou de preservar a sua sobrevivência. Essa lei, essa disposição é muito comum em vários países. Por exemplo, nos Estados Unidos tem até maior o tamanho, a quantidade de impenhorabilidades a depender do estado, porque lá o Código de Processo Civil é estadual. Mas a lógica é essa de garantir a dignidade, garantir a moradia. Nós vamos ver mais adiante que a Lei 8.009, por exemplo, que garantiu a proteção do único imóvel do executado. Então, é uma legislação muito relevante. Nós vamos aqui passar pelas principais hipóteses que nós verificamos no interior. A primeira delas que eu quero mencionar, vocês não vão encontrar bens inalienáveis e declarados por ato voluntário. Esse é o chamado bens de família convencional. Isso vocês nunca vão encontrar no interior. Não vou nem explicar o inciso primeiro, porque mesmo na capital é difícil encontrar, então, porque a verdade é que o bem de família legal, ele esvaziou o bem de família convencional. Nós vamos ver mais adiante por quê. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo de elevado valor. Então, isso daqui, elevado valor, vocês não vão encontrar no interior do Amazonas, na maioria na totalidade das vezes. Então, assim, móveis, o que são os móveis? É, por exemplo, o fogão, é a televisão, é a rede. Enfim, nada disso é penhorável, não pode penhorar. Então, na verdade, essa execução não tem bens. Então, atenção para isso. Todos esses pertences do devedor de pequeno valor não são penhoráveis. Vestuário também não é penhorável, não se pode penhorar as calças do executado, os vestidos da executada. Não é possível. Também ofenderia a dignidade do executado. Como eu já falei, é um objetivo da execução preservar a dignidade do devedor, do executado. Isso é uma longa evolução histórica. Se nós pegarmos aí de 1.500 anos até hoje, a discussão do processo de execução sempre é uma discussão de humanização, de melhoria da condição do executado. Não que seja correto na totalidade dos casos, mas isso daqui é o básico. Talvez, se nós formos mais atrás, né, na história da execução, 2.000 anos atrás, ainda durante o Império Romano, você poderia matar a pessoa por dívida, poderia escravizá-la. Então, só que há uma mudança cultural, né, principalmente a partir do crescimento do cristianismo, que vai mudando a cultura da sociedade de maneira a não ter essa execução tão punitiva do devedor.
O devedor não ser visto como alguém que precisa ter a vida destruída. Então, progressivamente, em todos os lugares do mundo, se passa a adotar medidas menos gravosas em relação ao devedor. Eu digo, é uma regra do processo de execução, eu diria assim, é um clássico do processo de execução de que, e possui, inclusive previsão legal, de que a execução ocorre no interesse do exequente, mas da maneira menos gravosa para o devedor. Então, uma grande parte do debate sobre o processo de execução, sobre tutela jurisdicional executiva, passa pela menor gravosidade ao devedor. Então, os vencimentos, salário, esse inciso 4, coloquei até aqui no slide, atenção. Salário não é penhorável, salvo dívida de alimentos. O não pagamento de dívida de alimentos, de uma execução de alimentos, autoriza a penhora do salário. Então, também tenho atenção em relação a isso. Livros, máquinas, ferramentas, utensílios de trabalho, ou seja, aquele pescador que teve a canoa penhorada na comarca vamos pegar minha comarca, São Sebastião do Atumã, e mando um abraço aí para todos os servidores de São Sebastião que estão assistindo a aula. Esse pescador ele não pode ter a canoa vendida, porque é essencial ao exercício da profissão. Agora, vamos supor que esse pescador, e isso existe, nós vamos ver mais à frente que existe uma exceção em relação a isso, que essa canoa tenha sido adquirida com o empréstimo adquirido pelo pescador. Nesse caso, ela vai ser penhorada. Existe exceção legal em relação a isso. Da mesma maneira que o imóvel. A única residência da pessoa é impenhorável. Nós vamos ver isso na Lei 8.009, de 90. Mas, se ela foi adquirida mediante um empréstimo, por exemplo, mútuo, ela poderá, o não pagamento desse empréstimo, o não pagamento desse mútuo vai dar causa à penhora. Nesse caso, não é impenhorável. Enfim, materiais necessários para as obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Pequena propriedade rural é de grande importância aqui para nós, porque a pequena propriedade rural também é impenhorável, então aquela gleba que é considerada, de acordo com os critérios do INCRA e previstos na Constituição, impenhorável, ela vai ser, que eu não lembro a quantidade de hectares, ela vai ser também impenhorável. Questão importante, quantia depositada em caderneta de poupança, também é impenhorável. Por quê? Vocês vão encontrar uma indagação muito comum aí, mas no interior eu acredito que não seja um problema também. Nunca vi ninguém com investimentos penhorados. Penhorou um investimento em fundos de DI, R$10.000. E aí, ele goza dessa proteção? Não. Inclusive, já foi debatido no Conselho da Justiça Federal, que é um colegiado de pessoas, de juristas em processo civil, que reúne para discutir alguns temas. Esse enunciado foi para a plenária do último evento que teve e foi negado, não foi aprovado pela plenária. Por quê? O tratamento existente pelo Código de Processo Civil ele se justifica porque o dinheiro depositado em caderneta de poupança ele não é voltado apenas para preservar os valores do credor, no caso, daquele que realizou o investimento em poupança. Ele também é utilizado para empréstimo, para financiar o Sistema Nacional de Habitação, enfim. Ele é utilizado para uma série de coisas dentro do sistema bancário que extrapolam o interesse individual daquele que aplica o dinheiro em poupança. Então, existe esse interesse público de resguardar os interesses, o dinheiro depositado em poupança. Porque o dinheiro em poupança ele também gera outros frutos, gera essa utilização pelo governo para outros fins. Por isso que a remuneração do investimento poupança é menor do que outros investimentos, porque ele é destinado para outras funções. Bem, basicamente esses são os principais itens em relação às impenhorabilidades. Aqui no mesmo dispositivo tem o parágrafo 1º, que menciona que a impenhorabilidade não é oponível em relação à dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição, que nós já tínhamos visto aqui. Também, o disposto nos artigos, enfim, que eu já mencionei em relação ao salário, de não aplicar a penhora do salário, esse parágrafo 2º do dispositivo traz isso, que não é aplicável a impenhorabilidade
em relação aos salários para o pagamento de prestação alimentícia. E também, agora no parágrafo 5º, nós temos a questão de máquinas agrícolas, que também pode ser relevante para o interior, que também são empenhoráveis quando tiverem nessas situações que ele especifica. Então vocês também vão encontrar isso. Olha, que máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento, estejam vinculados em garantia e negócio jurídico. Então, a pequena propriedade, a máquina utilizada pelo agricultor para trabalhar a pequena propriedade, é empenhorável também. Atenção para esse ponto. Agora eu vou falar brevemente sobre bens de família legal. Vou correr um pouco aqui para nós não termos complicações, é uma matéria que é mais dura do que essa. O único imóvel residencial do devedor é empenhorável. Ponto final. Isso é uma coisa, é outra questão essencial dentro do processo civil, na tutela jurisdicional executiva, e isso não tem maiores problemas. É empenhorável. Agora, aqui, a Lei 8.009 traz no parágrafo 2º algumas exceções. Por exemplo, veículos de transporte, obras de arte, enfim, decorações suntuosas estão excluídas. E também há outras questões aqui, como, por exemplo, a impossibilidade de opor a empenhorabilidade no caso de pensão alimentícia. No caso, pode penhorar o bem, sim, quando for pensão alimentícia. Uma outra questão que é trazida pelos tribunais é a questão dos aluguéis. Vamos imaginar a pessoa que só tem um bem imóvel e esse bem imóvel ele é utilizado para o pagamento do aluguel de outro. É a pessoa que aluga um bem imóvel para morar no imóvel pior. Esse bem imóvel não perde a empenhorabilidade porque o executado não mora nele. Ele continua sendo empenhorável. Isso já tem jurisprudência mais do que pacífica no STJ. Então, atenção, é muito importante essa lei, porque não pode penhorar o único bem imóvel do devedor. E isso deve ter, o próprio oficial de justiça pode, quando for realizar a penhora, ou o escrivão, quando for lavrar o termo de penhora, verificar isso, né? Dar uma olhada para ver se esse realmente é o único bem imóvel do devedor. Mas a verdade é a seguinte, isso é um ônus do devedor. O devedor tem que comprovar se aquilo é o único bem imóvel dele. E isso pode ser alegado, de acordo com a jurisprudência majoritária, pode ser alegado a qualquer momento no processo. O que acontece? E eu, inclusive, já apliquei isso aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. É muito fácil para o devedor alegar, atravessar uma petição genérica alegando que o bem é empenhorável, que é o único bem imóvel dele. Ele tem que provar aquilo. Então, se ele alegou e não comprovou, isso na minha opinião, e é minoritário, mas nós encontramos principalmente julgados do desembargador Hessing nesse sentido. Se ele alegou, ele tem que provar no próprio ato que ele alegou, trazer provas de que aquele bem imóvel é o único bem dele. Se ele não provou, precluiu, segue o jogo. Vai ser penhorado e vai ser arrematado. Agora eu pergunto para o pessoal daqui, da equipe, há alguma pergunta? Não há pergunta. Então vamos prosseguir aqui. Eu quero destacar para vocês, vamos enviar perguntas. É muito importante que vocês enviem perguntas, porque é através disso que eu sei também qual é a necessidade de vocês. Com essas perguntas eu vou conseguir aqui conduzir melhor a aula. E vamos agora aqui para um tema importantíssimo, que é a defesa do executado na tutela jurisdicional executiva. Nós temos aqui basicamente 4 modalidades na execução de pagar quantia certa de defesa do executado. A impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos de executado, os embargos na execução contra a fazenda pública e os embargos da lei de execução fiscal. Nós vamos falar brevemente sobre eles aqui. Esse ponto é extenso, nós vamos começar agora antes do intervalo, tenho aproximadamente uns 3 minutos, e depois eu vou retornar aqui. Em primeiro lugar, nós já tínhamos adiantado o que era impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença ela é um mero incidente no processo, porque hoje em dia a fase
de cumprimento de sentença ela não é mais um processo autônomo. Antigamente, até a Lei 11.232 de 2006, a execução era um processo sempre autônomo e toda a defesa era feita por embargos. Agora não, agora é impugnação. Execução de título judicial, impugnação, cumprimento de sentença e execução autônoma de título executivo extrajudicial, a defesa são os embargos de executado. Qual é a grande diferença entre as duas? Bem, existem várias diferenças procedimentais, mas nos embargos de executado, o executado pode alegar uma quantidade muito maior de matérias. Então, não existe possibilidade, toda essa amplitude no impugnação com cumprimento de sentença. Já na execução, muitas coisas podem ser alegadas. Qualquer matéria que seria alegável no processo de conhecimento pode ser alegada no processo de execução. Então, aqui nós vamos voltar àquela nossa aula em que eu falei do prazo do cumprimento de sentença. 15 dias para pagar e mais 15 dias para o oferecimento de impugnação. Esse prazo para o oferecimento da impugnação ele começa a fluir independentemente de outra intimação além daquela intimação inicial. Então, você tem a fluição para oferecer impugnação com cumprimento de sentença e o executado vai oferecer impugnação. O que ele pode alegar? Ele pode alegar falta ou nulidade da citação, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação e penhora incorreta ou avaliação errônea. Por que penhora incorreta? Porque pode ocorrer, ele é intimado para pagar, e pode acontecer que a penhora já seja realizada, porque ele é intimado e já sai o mandado de penhora, junto com um prazo, com a intimação para o pagamento. Então pode ser que a penhora seja realizada antes, até do início do prazo, para oferecimento da impugnação. Então ali ele já tem que se manifestar contra a penhora, sob pena de preclusão. Além disso, excesso de execução, incompetência absoluta, qualquer causa modificativa da obrigação. O que é importante destacar nesse momento, que eu já comentei na aula anterior, é que toda alegação de excesso de execução em sede de impugnação com cumprimento de sentença deve ser acompanhada do quantitativo que o executado considera correto. Por exemplo, o exequente promove a execução por 20, diz, olha, você me deve 20, pague. A sentença reconheceu. O executado afirma, não, eu devo 10. Mas ele não apresenta cálculos, não apresenta nada. Melhor, ele diz, olha, não devo 20. Isso está errado, seu cálculo está errado. Mas ele não diz, eu devo 10. Então, se ele alega excesso de execução, ele deve apresentar quanto ele entende correto. Então, o correto seria que o executado dissesse, olha, devo 10. Eu vou pagar 10, eu vou pagar os 10 reais para você. Se ele não faz isso, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente. Não deve ser nem considerada. Isso é muito tranquilo, tem dispositivo expresso legal. E essa é justamente a redação do parágrafo 4º desse dispositivo. Então, nós vamos agora aqui fazer um breve intervalo. Voltaremos adiante com mais essas questões da defesa do executado. Bem, vamos retornando aqui ao nosso tema. Foi comunicado aqui algumas perguntas. Eu peço para colocar as perguntas na televisão. Bem, agora uma pergunta de Benjamin Constant. Qual o valor máximo a ser descontado do salário de alguém para pagar pensão alimentícia? Bem, teoricamente, existe uma construção jurisprudencial em relação ao limite que alguém pode ter descontado do salário. Normalmente se admite que esse valor seja 30%. Mas esse é um valor que deve ser interpretado de acordo com o salário da pessoa e de acordo com a quantidade de filhos. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha R$3.000 e tem 40% descontado do seu salário para o pagamento da pensão de 2 ou 3 filhos, não é um valor excessivo. O que não pode acontecer é que o valor descontado do salário, em razão da pensão alimentícia, prive o executado dos meios para a sua sobrevivência. Ou seja, por exemplo, um desconto de 60% do salário em razão do pagamento de pensão. Esse seria, ao meu ver, um desconto excessivo. Então é um limite que vai ser aferido no caso concreto. Na legislação não existe previsto em abstrato um limite para essa dedução,
para que seja descontado esse valor. Além disso, peço mais esclarecimentos sobre a impenhorabilidade da aposentadoria. Pergunta de Amaturá. Bem, os vencimentos da aposentadoria, eles são nada mais do que um salário. Então, aquele dinheiro que é depositado no mês, vamos imaginar o seguinte, o aposentado recebe um benefício, R$900 por mês. Aquele dinheiro bateu na conta dele. Aquele valor da aposentadoria é impenhorável, assim como o salário. É a mesma lógica. Vamos tratar aqui tanto a aposentadoria quanto o salário. Mas aquele dinheiro ficou na conta corrente. Então, vamos imaginar que aqueles R$900 não foi gasto e foi acumulando. Então, o executado tem R$5.000 naquela conta corrente, ou aplicou R$5.000 em outra e deixou ali em investimento ou na sua conta corrente. Esses R$5.000 foram oriundos do salário ou da aposentadoria. Mas esses R$5.000 são impenhoráveis? Não. Impenhorável são os R$900 que foram depositados do salário, que foram realizados ali. Ou então, impenhorável é o vencimento não pode ocorrer um ofício para o INSS, não pode ser expedido um ofício para o INSS, determinando a penhora de 30%, por exemplo, da aposentadoria, para uma execução normal, salvo se for para alimentos. Então, é esse sentido que deve ser dado. É impenhorável. Não posso descontar numa execução normal os valores, a dívida, a execução do valor da aposentadoria, do benefício previdenciário, e não posso também penhorar aqueles valores do mês, do salário que bateu na conta. Então, por isso que é muito importante, sempre penhorou o valor, intima o devedor, o executado, para que ele se manifeste em 5 dias. Porque pode ser que o executado diga, olha, esse valor ele é decorrente de salário, ele é de aposentadoria. Minha aposentadoria é R$900, você penhorou, o magistrado penhorou R$500, mas essa é a minha aposentadoria do mês. Agora, por exemplo, se nesse caso o executado alega que foram penhorados R$5.000 e todos os R$5.000 são da aposentadoria de 900, isso não é mais do salário. Perdeu a natureza salarial, perdeu a natureza de aposentadoria. Aquilo ali, na verdade, é praticamente um investimento que a pessoa está deixando ali. É um dinheiro que a pessoa tem. Então, já perde a natureza. Então, nesses casos, pode ser penhorado, sim, o valor, desde que extrapole a quantia do salário recebido no mês. Então, não há nenhum problema. E vamos passar agora aqui voltando à questão da impugnação com cumprimento de sentença. Eu estou sem a caneta aqui mas vamos continuar aqui. Bem, pedindo para passar para o próximo slide, aqui para que eles possam visualizar, vamos mencionar aqui 2 parágrafos importantes em relação à impugnação com cumprimento de sentença. O parágrafo 5º é justamente aquele que eu já mencionei, de que a impugnação vai ser rejeitada se não for apresentado o demonstrativo de débito, o demonstrativo do valor que o executado entende como correto. No parágrafo 6º, uma questão muito importante, que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e tiver risco de dano ou de incerta reparação. Qual é a questão principal desse dispositivo? Esse parágrafo fala sobre o efeito suspensivo da impugnação. A impugnação ela chega para o magistrado e o magistrado admite ou não a impugnação. Ele recebe ou não, independentemente do julgamento da impugnação. Pode ser que a impugnação seja rejeitada de plano, mas também outra providência que o magistrado deve adotar, que é relevante, logo quando recebe, é a concessão do efeito suspensivo, para evitar a prática de atos executivos. Porque muitas vezes se apresenta a impugnação e a execução continua.
Esse é o correto. Se não tiver efeito suspensivo, toca a execução, prossegue a execução, prossegue o cumprimento de sentença. Prosseguindo o cumprimento de sentença, vai ter penhora, vai ter adjudicação, pode ser que ocorra tudo isso sem que a impugnação tenha sido julgada. O efeito suspensivo, ele impede a prática desses atos. O efeito suspensivo, ele bloqueia a prática desses atos de expropriação que nós vimos aqui. Adjudicação, alienação por iniciativa particular e leilão. Com esse efeito suspensivo, o executado ganha um pouco mais de tempo, mas não é em toda execução que esse efeito suspensivo será deferido. Por quê? Porque há requisitos que nós trouxemos nesse dispositivo. Primeiro, é importante que a execução esteja garantida por caução, ou seja, vamos imaginar, a execução é de R$10.000, o executado está sendo cobrado daquele valor. O executado tem que fornecer ou um depósito ou um bem para garantir a execução, ou seja, para garantir o cumprimento da decisão. Então, vamos imaginar que o executado teve penhorado uma residência, um outro imóvel que ele tem além do seu bem de família, um imóvel que vale R$200.000. Imagine o prejuízo que seria para esse executado vender o seu imóvel de R$200.000 para pagar uma dívida de R$20.000. Esse imóvel de R$200.000, certamente ele não seria vendido a R$200.000. Se ele fosse para leilão, ele ia ser vendido a 100, 110. Então, seria um prejuízo grande para o devedor, porque depois ele não conseguiria comprar outro imóvel. Então, através desse dispositivo, se permite que o executado apresente um valor correspondente à dívida ou um outro bem qualquer e diga, olha, eu tenho esse bem, eu tenho patrimônio, juiz, suspenda a execução. Eu estou assegurando que a execução vai ser cumprida e por isso eu estou apresentando tal patrimônio para proteger a alienação do meu bem principal, a expropriação do meu bem principal. Qual é a questão disso? Isso será de difícil verificação no interior do Estado, porque se a pessoa tivesse dinheiro para garantir a execução, ela teria pago o valor. E as execuções que acontecem no interior do Estado não são aquelas execuções que acontecem em grandes centros, que muitas vezes o executado tem alguma coisa a dizer, tem algum óbice processual para conseguir obstar a pretensão do exequente. Vai dizer, olha, você não tem direito a me executar, você não pode continuar essa execução, porque eu não fui citado no processo de conhecimento, porque esse processo porque eu não fui citado, eu não fui intimado da sentença. Então, essas questões podem aparecer, são questões que podem vir a aparecer num grande centro urbano, mas dificilmente vão acontecer no interior do Amazonas, apesar de que a intimação da sentença pode até acontecer. O cartório pode esquecer de intimar o executado, né, da sentença do processo de conhecimento, então não vai transitar em julgado, então não vai ter título executivo. Então é uma situação que pode ocorrer. Então atenção para isso. Mas, regras gerais, essas são as regras da suspensão da execução. Melhor, da suspensão pela impugnação com cumprimento de sentença. Além disso, vamos aqui destacar uns outros parágrafos. Parágrafo 8º. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Isso nós vamos aplicar principalmente em relação ao que o parágrafo 6º chama de perigo de dano irreparável. Por exemplo, pode acontecer que a execução diga respeito a vários pontos, mas vamos imaginar que o perigo de dano irreparável é comprovado apenas em relação a algum aspecto da execução. Vamos imaginar que a execução penhorou vários bens, mas ela penhorou, no caso, o barco do pescador, mas também penhorou o carro dele, penhorou inúmeras outras questões. O barco do pescador, no caso, pode ser considerado empenhorável, pode ser comprovado nos autos como empenhorável, mas isso não atingirá outros bens que foram penhorados na execução, como o veículo, como, por exemplo, um outro imóvel que ele tenha. Então, suspende a execução em relação aos atos de expropriação quanto ao barco, por exemplo, mas não em relação, porque existe um dano irreparável, ele quer provar que ele é utilizado para atividade econômica, e vamos imaginar a hipótese que o exequente diz que ele aluga o barco. Então, há uma questão que vai ter que ser resolvida numa instrução processual.
Então, nesse caso, suspende só em relação aos atos de expropriação referentes ao barco. Outra coisa, a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá em relação aos que não impugnaram. Isso é uma regra bem tranquila. Quando vários executados, apenas um ofereceu impugnação, só suspende em relação a ele. A execução prossegue em relação aos demais. Agora, uma outra questão relevante que até pode ser encontrada no interior. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos a caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. O que significa esse dispositivo? Se, ainda que o executado tenha oferecido a caução para a suspensão da execução, o exequente poderá oferecer uma contracaução, poderá oferecer, por exemplo, na hipótese em que o executado ofereceu R$10.000 para garantir a execução. O exequente pode comparecer à execução e oferecer R$10.000, caução suficiente, correspondente à caução apresentada pelo devedor, para que possa prosseguir na execução. Isso será raro também, mas pode acontecer. Eu digo que pode acontecer porque a realidade das execuções do interior é que bancos litigam bastante e bancos possuem dinheiro. Então pode ser do interesse dos bancos depositar certo valor para prosseguir com a execução. Vamos falar aqui agora sobre a execução do título executivo extrajudicial. Em linha geral, eu vou trazer aqui que o principal que vocês precisam entender em relação ao título executivo extrajudicial e que nós vamos manter essa regra para conseguir ganhar um pouco mais de tempo, é que no título executivo extrajudicial o executado pode alegar qualquer matéria que seja oponível no processo de conhecimento. Então, ele pode alegar qualquer coisa na defesa, na execução de título executivo extrajudicial. Qualquer coisa ele pode alegar. Seja pagamento, não pagamento, que a dívida já prescreveu, que, enfim, qualquer matéria. É ampla. Por quê? Porque não teve um processo de conhecimento prévio. Título executivo extrajudicial é título formado fora do Poder Judiciário. É título que muitas vezes é formado sequer com a presença do devedor, como é o caso da execução contra a Fazenda Pública, da execução do crédito fiscal, da execução fiscal. Então, o exequente ele tem muito poder na execução do título executivo extrajudicial. Então, é necessário contrabalancear esse poder, permitindo que o executado possa alegar qualquer matéria. Então, por isso, essa possibilidade dos embargos é tão ampla. O que eu quero destacar com vocês aqui são questões referentes ao procedimento cartorário. Primeiro, os embargos são distribuídos em dependência, autuados em apartado, instruído com cópias das peças processuais relevantes. A distribuição deve ser realizada por dependência. Se o executado distribuir os embargos nos próprios autos, esses embargos devem ser rejeitados, porque o próprio Código prevê uma forma diferente para a oposição desses embargos. E por que os embargos são distribuídos em apartados, em autos apartados, e a sua distribuição nos mesmos autos é causa de rejeição dos embargos? Primeiramente, os embargos sempre tiveram natureza de ação autônoma. Isso não é uma novidade do Código de Processo Civil. Então, eles são uma ação incidental ao processo de conhecimento, é uma ação nova. Então, a impugnação com cumprimento de sentença ocorre nos mesmos autos porque é apenas um incidente. Então, nesse caso, nós precisamos falar da teoria, dar uma aprofundada, porque senão vocês não vão entender por que numa situação é de uma maneira e de outra em outra. Então, nos embargos, vocês precisam distribuir, ou melhor, o próprio executado precisa de fazer essa distribuição em autos apartados, sob pena de rejeição liminar. Outra questão. A execução por carta, os embargos eles podem ser oferecidos no juízo deprecado. Então, é claro, sendo oferecido no juízo deprecado, ele volta com a carta precatória. Então, toda vez que for citado alguém para para pagar ou oferecer embargos, é importante que o cartório não cite o devedor e logo em seguida devolva a carta precatória para o juízo deprecante, porque
muitas vezes é difícil para a pessoa que está numa comarca distante poder protocolar a defesa na comarca, por exemplo, na comarca da capital, ou enfim, onde for, pode até ser em outro estado, aí é pior ainda. Vamos imaginar a pessoa que está sendo executada, o foro é em Brasília, ele vai ser citado no interior do Amazonas, imaginar Alvarães. Como é que ele vai protocolar a defesa dele em Brasília? Como é que ele vai protocolar os embargos dele em Brasília? Então, nesse caso, esperem o prazo dos embargos e, após o prazo de embargos, devolvam a precatória. Essa é a melhor solução, porque muitas vezes o executado pode comparecer nesse prazo dos embargos e oferecer os embargos ali. E o próprio cartório, ao devolver a precatória, encaminha os embargos para o juízo originário, para o juízo deprecante. Aqui, de grosso modo, nós temos algumas outras questões, que eu vou passar rapidamente, que dizem respeito aos embargos em relação ao título extrajudicial. Primeiro é o prazo para embargar, que pode, vamos supor, na situação de dois embargantes, que é o caso do dispositivo, que a contagem do prazo é a partir da juntada do aviso de recebimento. Então, ocorrendo a juntada de cada embargante, da citação de cada um deles, começa a contar o prazo. Então, não se conta através de, por exemplo, citou um para pagar, começa a contar de todos. Não. É individualmente. E nem do final, nem do último. Só no caso de cônjuges ou companheiros, que aí será a partir do último, que é o caso específico. Por outro lado, nós temos aqui as regras no parágrafo 2º. Eu peço para vocês darem uma lida depois, porque eu apenas farei a reprodução aqui para vocês. Então, um dos meus papéis aqui também é reproduzir, trazer a legislação pertinente para que vocês possam se inteirar do que prevê a lei. Então, nesse caso aqui, é mera reprodução sobre a questão das execuções por carta precatória. Então, vocês podem verificar aqui, basta uma simples lida do dispositivo posteriormente. Aqui, em relação ao parágrafo 4º, nós temos que nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ou juiz deprecante. Bom, como eu falei, o parágrafo 4º parece desdizer o que eu falei anteriormente. Mas atenção, porque nós conhecemos a realidade do Estado do Amazonas. Brasília não conhece a realidade do Estado, no caso o juiz que está em Brasília, o juiz que está no Rio de Janeiro, o juiz que está em São Paulo. Então, vamos tentar possibilitar o acesso à justiça. Segurar um pouco o retorno dos autos só no prazo do oferecimento dos embargos e retornar a carta precatória após o oferecimento dos embargos ou após o esgotamento do prazo dos embargos. Aqui, como eu já falei, artigo 917 traz as matérias que podem ser alegadas em embargos e o inciso 6 traz uma amplitude ampla que tornaria desnecessário trazer qualquer uma das previsões anteriores, mas qualquer matéria pode ser alegada em sede de embargos. Aqui algumas questões procedimentais importantes em relação aos embargos. Primeiro, que o exequente será ouvido antes de se decidir quanto aos embargos, ouvido no prazo de 15 dias. Em seguida, o juiz julga os embargos ou designa audiência. E depois dessa instrução, ele profere sentença. Mas o que é importante para o cartório é: chegou a petição de embargos, por ato ordinatório, vocês já podem intimar o exequente para oferecer a sua manifestação em relação aos embargos do executado. Isso é muito importante, porque, como eu já falei, atos ordinatórios, eles promovem um melhor dinamismo da vara. Vamos agora, de maneira breve, vamos falar sobre... Deixando um pouco de lado esse slide que está na tela, porque eu não vou falar sobre ele, eu vou trazer um assunto que não consta no slide, que são os embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal, eles estão previstos na Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980. Essa lei prevê as regras de execução do crédito fiscal. Nós vamos falar sobre essa lei um pouco mais adiante, mas eu quero adiantar o tema dos embargos. Os embargos na Lei de Execução Fiscal, eles estão previstos no artigo 16.
e ele prevê algumas diferenças em relação ao regime geral do Código de Processo Civil. Na impugnação ao cumprimento de sentença, e também nos embargos, não se precisa garantir o juízo para oferecer os embargos, nem impugnação ao cumprimento de sentença. Isso foi uma mudança em relação ao regime anterior do Código de Processo Civil, porque no regime anterior era necessário que fosse garantido o juízo para o oferecimento dos embargos. Então era necessário que o executado desse em garantia um imóvel ou desse em garantia um depósito em dinheiro ou qualquer outro tipo de garantia para que ele pudesse se defender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto nos embargos do executado, é imprescindível a garantia apenas para concessão de efeito suspensivo. Para o oferecimento não é essencial. Na execução do crédito fiscal, é necessário, para a oposição dos embargos do executado, o oferecimento da garantia do juízo. Essa é uma previsão ainda arraigada na ideia de que a Fazenda Pública estaria em uma posição de superioridade em relação ao executado e que é muito criticada pela doutrina. Eu mesmo, quando eu escrevi minha monografia de graduação, escrevi sobre a diferença de tratamento do executado na execução fiscal em relação à execução do particular, que se atribui megapoderes à Fazenda Pública na execução fiscal. Inclusive, em relação ao crédito tributário, nós temos até a medida de indisponibilidade de bens prevista no Código Tributário Nacional, que é muito gravosa e tem essa questão séria da garantia. O fato é, teve execução fiscal, o embargante não garantiu o juízo, os embargos devem ser rejeitados liminarmente. Mas então eu também destaco que essa é uma opção do juiz, porque também há jurisprudência do STJ que permite o processamento dos embargos, ainda que não garantido o juízo, desde que a parte prove miserabilidade, que ela é miserável, que não consegue, é pobre, não consegue garantir o juízo, não tem recursos para aquilo. Então, nesse caso, seria possível dispensar a garantia do juízo. Mas ainda assim, a jurisprudência condiciona que o executado, o embargante, comprove que aquela execução causará dano, é possível causar grave dano e de difícil reparação. Então, atenção em relação a esse ponto da execução fiscal. Também quero destacar aqui que, em relação às obrigações de fazer e não fazer, a defesa segue o rito geral da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o que eu expliquei aqui em relação à impugnação ao cumprimento de sentença vale também para as obrigações de fazer e não fazer, e não apenas em relação às obrigações de pagar quantia. Aqui nós vamos falar sobre uma inovação, abre aspas, do Código de Processo Civil, que antes o Código de Processo Civil não trazia prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é muito importante para nós, porque ela permite arquivar os processos. E não apenas porque permite arquivar, porque cada processo que permanece ativo é mais um processo a ser gerenciado. Isso é um problema, isso causa gastos no Poder Judiciário. Então, isso é uma medida de economia do Poder Judiciário. Eu vou tratar aqui a principal hipótese de prescrição intercorrente que vocês devem ficar atentos. Isso pode causar o arquivamento de muitos processos. Primeiro, suspende-se a execução. Quando o executado não possuir bens penhoráveis. O que vocês vão fazer? Uma vara que tem muitos processos antigos de execução. E nós vamos ver que isso também se aplica à execução fiscal, inclusive por conta de previsão específica no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Tentou penhorar bem do executado, Bacenjude foi negativo, intima, é necessário, o juiz deve determinar que seja intimado o executado da suspensão da execução. Por quê? Porque o artigo 921 diz que se não tiver bens penhoráveis, vai suspender a execução. Então, suspensa a execução com base nesse dispositivo, o processo fica suspenso por 1 ano. 1 ano suspenso. Isso vocês conseguem monitorar no ProJude através da parte de processos parados. Então, vocês, em bloco, começam a observar se há
processo paralisado de execução, há 1 ano, deem uma decisão padrão, suspendendo o processo, e, em seguida, depois de 1 ano, sem manifestação, começa o prazo da prescrição intercorrente. Mas depois desse 1 ano, vocês já podem determinar o arquivamento dos autos. Então, isso é muito importante porque vocês arquivam os autos, isso baixa na secretaria e vocês passam a não ter que lidar mais com aqueles processos. É claro que a prescrição, vocês só vão lidar, vocês não vão voltar à questão da prescrição no processo com tanta velocidade. Porque o prazo em relação à execução comum, ele varia. O prazo da prescrição intercorrente é o prazo do direito material. Então, por exemplo, pode ser que seja 3 anos, pode ser que seja 2 anos, pode ser que seja 5 anos. Vamos imaginar a prescrição do consumidor lesado que está buscando reparação em juízo, prazo, por exemplo, de 5 anos. Vai demorar 5 anos. Vocês vão ficar acompanhando aquele processo sempre? Não. Vocês vão baixar, arquivar e ponto final. Então, isso é muito importante. Primeiro, intimar da suspensão do processo o exequente, quando não localizados os bens penhoráveis. E depois de 1 ano, o arquivamento dessa execução. Agora, o que é importante? Existe jurisprudência do STJ em relação à execução fiscal que afirma que o arquivamento da execução fiscal, caso não localizado os bens penhoráveis, ela pode ser feita automaticamente caso não tenha sido encontrados os bens depois de 1 ano. Ou seja, não dependeria de uma decisão suspendendo a execução. Vamos imaginar que 1 ano depois do Bacen-Jude infrutífero, a execução depois de 1 ano, o juiz verificou que, olha, essa execução está 1 ano parada. Então, o juiz de execução fiscal ele pode arquivar os autos, ele deve arquivar os autos quando verificado que já está mais de 1 ano com o processo parado sem encontrar bens. Isso tem jurisprudência do STJ, salvo engano, recurso repetitivo. É bem tranquilo. Isso é muito importante para várias que estão sobrecarregadas, como Manacapuru, Itacoatiara, Tabatinga, porque isso permite que se enxuguem as execuções fiscais. E eu acredito que não há nenhum problema de aplicar essa interpretação aqui nos processos comuns de execução. Cumprimento de sentença e execução. Isso se aplica nos dois. Agora, uma questão importante, enfim, o artigo 922 e o 923. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Isso é muito importante, ter no interior muita execução de cédula de crédito rural. Eu até abri um tópico em relação a isso no final, mas eu vou adiantar, vamos tratar aqui, já que eu estou abordando esse tema. A execução, as partes, elas fazem um acordo para postergar o prazo de pagamento. Então, nesse caso, submetem ao juiz a suspensão. Tranquilo, suspende por 1 ano. Agora, o que o cartório precisa fazer é essencial. O cartório tem que lançar, no prazo de suspensão, a suspensão correta. Se a suspensão é por 1 ano, é por 1 ano. Se a suspensão é por 6 meses, é por 6 meses. Não deixem de preencher corretamente a caixa de mensagens que aparece para dizer por quanto tempo a execução vai ficar suspensa. Porque senão esse processo vai voltar para a mesa do juiz ou para o cartório antes do necessário, antes do previsto. Então, se a suspensão é de 1 ano, é 1 ano. Agora eu quero dizer que existem algumas suspensões legais. Essas sucessivas legislações em relação à cédula de crédito rural, elas têm concedido suspensão automática das execuções para que não corra o prazo prescricional. Então, é suspensão por 1 ano, suspensão por 2 anos. Então, já ocorreu alteração legislativa por medida provisória em relação à cédula de crédito rural de 2018, 2019. Então, o cartório são questões muito simples. Sempre abram conclusão para o juiz em relação a essas execuções quando o exequente tiver se manifestado pela suspensão, tiver informado essa suspensão legal. Por quê? Porque são questões simples e que muitas vezes eu vejo processos chegando nas comarcas de 2018 e que já era para ter ocorrido a suspensão por decisão judicial e não ocorreu. Então nós já estamos em outra suspensão, a suspensão de prazo de 2019, e não ocorreu nem a suspensão do ano passado, nem a suspensão de 2017. Então, muita atenção com isso. Não deixem de olhar esses processos e de abrir conclusão para o juiz, porque é muito importante.
É muito importante que esses processos fiquem suspensos e que sigam o caminho necessário, porque posteriormente fica mais fácil arquivar, evita algum recurso, evita algum problema. Bem, vamos passar aqui o próximo item, que é importante, que é a extinção do processo executivo. Eu acho que eu estava com outra coisa na cabeça que consta aí, a extinção do processo seletivo. Eu não sei por que consta isso. Foi realmente um erro de digitação, um equívoco. Vamos aqui então para esse tema da extinção, que é muito importante. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes a movimentação é lançada equivocadamente. Se lança a movimentação de decisão interlocutória, mas acontece que o processo executivo ele também deve ser extinto por sentença. É uma sentença ou pelo cumprimento da execução, a satisfação da execução. Quando a execução é satisfeita, ela é extinta através de uma sentença. Isso existe previsão legal. Então, eu coloco aqui o artigo 203, parágrafo 1º, por quê? Porque o artigo 203, parágrafo 1º, ele fala que é sentença o ato que extingue a execução. Então, não há dúvidas em relação a isso. O ato que extingue a execução é sentença, não decisão interlocutória, e deve ser lançado com movimentação de decisão interlocutória, de sentença. Então, quando for ocorrer a movimentação para a mesa do juiz, deve ser movimentada para a mesa de sentença, não de decisão interlocutória. E aqui, por exemplo, no artigo 924, nós temos as hipóteses em que é sentença para extinguir o processo de execução, ou seja, indeferimento da petição inicial, quando a obrigação for satisfeita, ou seja, quando ocorreu o pagamento ou a transação, quando executado obtiver a execução total da dívida, através da arrematação, do leilão, quando tiver renúncia ao crédito pelo exequente, quando ocorrer a prescrição intercorrente. Então, é importantíssimo isso, porque nós podemos ver aqui também outro dispositivo, no artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Então é importante que vocês extingam corretamente, porque se não for por sentença, pode ocorrer da parte voltar, depois de já extinta a execução, supostamente extinta, e querer dar prosseguimento ao processo. E esse processo não terá sido extinto. Isso poderá causar problemas à vara. Então, atenção a isso. Eu quero trazer aqui um reforço com você, em relação a vocês sobre o Bacenjude, Ciel e outras buscas. Primeiro, o Bacenjude, vou falar muito rapidamente sobre isso. O Bacenjude tem que recolher custas, Ciel tem que recolher custas, expedição de carta precatória tem que recolher custas e atos do oficial de justiça como intimação tem que recolher custas. Muita atenção para isso. Então, não deixem de fazer esse recolhimento. O Ciel também eu destaco que é uma jurisprudência, principalmente em relação à execução de título extrajudicial, que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas entende, aqui eu vou citar principalmente os acórdãos do desembargador Pascarelli, e corretamente, que é um ônus do exequente fornecer o endereço do devedor. Então, caso o juiz extinga o processo em razão do não fornecimento de endereço, ainda que o exequente tenha solicitado a busca Ciel, isso não há problema, porque é dever do exequente fornecer o endereço. E a vara pode muito bem se recusar a fazer a busca Ciel. O tribunal vem confirmando sucessivamente essas extinções do processo quando o exequente não fornece o endereço correto do réu. Vamos agora falar bem rapidamente sobre as execuções especiais. Eu ainda pergunto para a equipe, há alguma pergunta no... Ok, perfeito, há perguntas. Então, vou regular aqui o tempo para nós conseguirmos terminar a tempo. Eu, no semestre passado, falei sobre execução de alimentos, então não pretendo ficar retornando aqui e exaurir o tema. Mas eu vou passar brevemente, porque alguns de vocês talvez não tenham assistido e é um tema importante para o interior. A execução de alimentos ela pode ocorrer por dois ritos, o rito da penhora e o da prisão civil. Da prisão civil, artigo 528 e artigo 911, se for cumprimento de sentença ou execução de título, e penhora, artigo 523, segue o rito normal. O cumprimento de sentença em relação ao rito da prisão, tanto a prisão quanto o cumprimento de sentença propriamente dito, com a penhora, deve ser cumprido nos mesmos autos. Artigo 531, parágrafo 2º.
Atenção para isso, porque em algumas comarcas eu encontro petição da Defensoria Pública em processo autônomo. Ele gera um novo processo para o cumprimento de sentença. Eu indefiro tudo liminarmente, porque está no Código de Processo Civil, é regra expressa, tem que ser nos mesmos autos. Então, vai gerar mais um processo, vai gerar confusão, tem que ficar procurando a sentença. Então, o código é claro, não está nos mesmos autos, extinção, ponto final. O prazo para pagamento, 3 dias no rito da prisão civil, 15 dias no sistema geral. Agora, 15 dias sob pena de prisão, isso está previsto expressamente no Código de Processo Civil. O que o executado pode fazer depois desses 3 dias? Ele pode provar a absoluta impossibilidade de pagar a dívida. Se ele não tem dinheiro, ele tem que comprovar isso nos autos. Agora, o mero desemprego pode fundamentar a justificação? Não, não pode. Mero desemprego, isso é a jurisprudência pacífica de todos os tribunais do Brasil, não justifica o não pagamento da pensão. Além disso, qual é o mecanismo que ele utiliza para se defender? É a justificativa, que nós chamamos, que deve ser oferecida no prazo de 3 dias. Dessa justificativa deve ser intimado o exequente para se manifestar no prazo também de 3 dias quanto ao acolhimento ou não da justificativa. Ele tem que se manifestar quanto àquela justificativa. Porque o executado pode muitas vezes dizer, olha, estou desempregado, eu pago 3 pensões alimentícias, eu não estou conseguindo pagar esse mês, estou acidentado. Enfim, ele pode contar algo que não seja verdade para justificar o não pagamento. E ninguém melhor do que o exequente, a pessoa interessada na causa, para falar sobre aquilo. Então pode acontecer do exequente ter notícia de que o executado já está trabalhando, ele já voltou. Vamos imaginar até mesmo que ele realizou uma grande venda de algum produto que ele produz na sua propriedade. Então é importante ouvir o exequente. Não esqueçam disso. Além disso, é muito importante, essa é uma questão clássica, que o débito que autoriza a prisão são os 3 meses anteriores ao ingresso da execução. Então vamos supor, é muito comum, o executado deve 30 meses, entrou com a execução, cobrando os 30 meses. Não, esses 30 meses não podem ser cobrados pelo rito da prisão, porque seria simplesmente impagável. Além disso, se presume que a pessoa que pôde viver até aquele momento sem os alimentos, que aqueles alimentos teriam perdido o seu caráter alimentar. Então, a jurisprudência, o Código de Processo Civil admitem com tranquilidade que são apenas os últimos 3 meses que podem se contar através dessa execução para a prisão. Agora, o que acontece muito no interior? O exequente ingressa com a ação de execução e a ação demora a ser processada. Vamos imaginar uma ação que foi ajuizada em janeiro e depois só em julho o réu foi citado. Isso é um equívoco do cartório, mas o exequente tem alguma coisa a ver com isso? Não, o exequente não tem nada a ver com esse atraso. Então, aplicando-se literalmente o Código de Processo Civil, o executado tem que pagar as 10 prestações, porque foram 7 prestações que se venceram no curso do processo. Então, ele deve pagar todas essas prestações. O que pode acontecer? Isso, eu até participei de um caso semelhante no Paraná, como defensor público. Eu recebi, o assistido foi intimado, citado, para uma execução em que ele não havia sido citado por conta de deficiências no cumprimento da precatória e o valor total já era de R$30 mil. Eu não sei qual foi o resultado final. Eu apresentei uma exceção de pré-executividade, que também é outro meio de defesa que nós não vamos ter tempo de falar aqui. Eu apresentei uma exceção de pré-executividade alegando que aqueles valores haviam perdido o caráter alimentar, porque realmente o executado não deu causa àquela demora. E R$30 mil seria uma verba que seria impagável. Então eu pedi que fosse reconhecido o excesso de execução, mas apenas para o desmembramento do feito, para que uma outra parcela fosse cobrada por cumprimento de sentença, por penhora. Não sei qual o resultado, se foi acolhido ou não, mas foi apresentado. É importante destacar também agora que execução de alimentos provisórios no curso do processo
é feito em autos apartados, ou seja, aqueles alimentos concedidos em tutela de urgência, concedidos em alimentos provisórios, não ficam no meio do processo tumultuando. Eles são em autos apartados, a execução em autos apartados. E é relevante dizer que eu retornei ao tema também da execução de crédito alimentar, porque tem um IRDR do Tribunal de Justiça, que nós temos que conhecer que é em relação aos autos apartados ou não. Mas aqui não é objeto do IRDR. Então, tem previsão expressa. Cumprimento de alimentos provisórios é em autos apartados, não é no mesmo processo. Outro ponto relevante, cumprimento do mandado de prisão, como é feito? Não é feito pelo oficial de justiça. Isso tem resolução de 2014, 2015 do tribunal, afirmando como deve ser feito. Deve ser expedido, no caso o ofício, o mandado, para a delegacia de polícia local ou para o batalhão cumprir o mandado. Porque envolve prisão. É uma apreensão da pessoa que vai ser levada para a carceragem. Então, não é o oficial de justiça que deve fazer isso. Aqui na tela, e desculpe um pouco a pressa aqui, mas realmente é um assunto muito, muito vasto, senão nós não vamos ter tempo de abrir para as perguntas. Aqui na tela está na verdade, era o slide anterior, mas nós temos o IRDR que foi julgado pelo Tribunal de Justiça, que é o 423243/2018, que, em tutela de urgência, admitiu que fossem acumulados, no caso, os alimentos pelo rito da prisão e pelo cumprimento e pelo rito da penhora. Então, essa é a posição do Tribunal de Justiça do Amazonas em relação à acumulação de execução definitiva de alimentos em relação à necessidade de autos apartados ou não. Então, para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, penhora e prisão podem ser objeto da mesma petição, no bojo do mesmo processo de conhecimento. Bem, vamos agora brevemente falar sobre tutela jurisdicional executiva em face da Fazenda Pública. Outro equívoco deveria ser em face da Fazenda Pública. Acabei um equívoco no slide. Essa execução contra a Fazenda Pública é um tema que eu gosto muito, foi a minha dissertação de mestrado, foi sobre o tema, escrevi bastante sobre o tema, e tem o julgado paradigma do STF, até cita o meu trabalho, menciona a minha opinião em relação à compensação de precatórios. Então é um tema que eu tenho muita familiaridade, é um tema que eu gosto bastante, mas não vou ter tempo de desenvolver aqui. Vou trazer só linhas gerais para vocês. Primeiro, problema do interior, advogado entrando com ação sem ser pelo rito do cumprimento de sentença contra a Fazenda. Fazenda Pública, Prefeitura, Estado, União, tem um rito especial. Fazenda Pública não paga depositando dinheiro na conta corrente de ninguém. Fazenda Pública tem que seguir o artigo 100 da Constituição. O pagamento é por precatório ou requisição de pequeno valor. Existem várias regras na Constituição em relação a isso. É um sistema complexo, só que o que vocês precisam saber? Primeiro ponto, todo pagamento tem que seguir o precatório ou a requisição de pequeno valor. E o que é o precatório e a requisição de pequeno valor? Os dois são requisições de pagamento que deverão seguir uma ordem cronológica e o Estado vai pagando aos poucos esses valores. Precatório. O precatório e o RPV estão previstos no artigo 100 e nos parágrafos seguintes da Constituição. Existe uma série de preferências. Precatório alimentar, precatório de pessoas com deficiência, precatórios de pessoas com deficiência e pessoas idosas quando forem alimentares. Existem várias questões que nós não vamos tratar aqui. Mas o importante é, chegou uma petição referente à execução contra a Fazenda Pública sem seguir o rito do artigo 523 ou do 910 do Código Civil, do Código de Processo Civil, isso já deve acender um sinal vermelho. Façam conclusão para o magistrado usando o agrupador inépcia do requerimento inicial. O juiz provavelmente vai abrir prazo para a emenda, um prazo de 15 dias para a emenda do requerimento ou emenda da petição inicial.
Se não for emendado, será rejeitado. Ocorrerá a rejeição da petição ou do requerimento. Basicamente, isso é uma coisa essencial que vocês devem ter em mente em relação ao precatório, em relação a essa diferença. E uma outra coisa essencial: requisição de pequeno valor. Procurem saber com o município qual é o valor fixado para a obrigação de pequeno valor. O próprio artigo 100 da Constituição autoriza que as prefeituras estabeleçam valores para que seja expedido requisição de pequeno valor ou precatório. Esse valor, o valor mínimo da requisição de pequeno valor, tem que ser o mínimo, no caso, do maior benefício, melhor, tem que ser equivalente ao maior benefício da Previdência Social, que eu acho que dá por volta de R$5.000. Então, valores abaixo de R$5.000, em regra, há a possibilidade da prefeitura estabelecer o pagamento do valor menor por RPV e, acima disso, por precatório. O precatório, o juiz forma o precatório, existe uma resolução do Tribunal de Justiça e uma resolução do tribunal que eu irei disponibilizar para vocês aqui como material de apoio, porque é essencial o conhecimento dessas resoluções. Do CNJ é a resolução 115, que é importantíssima. O juiz aqui embaixo ele apenas forma o precatório, né? Ele instrui, no caso, o precatório que ele forma com vários elementos que estão previstos na portaria e remete para a presidência do tribunal. E é a presidência do tribunal que organiza a fila de pagamento de precatórios. Agora, uma outra coisa que eu tenho a dizer em relação a isso é muito cuidado em relação à conciliação na execução contra a fazenda pública. É muito importante para o credor, para o exequente, a ordem de pagamento. Cada mês que você deixa de expedir o precatório, cada mês que a vara deixa de expedir o precatório dele e expede de outro, ele está prejudicando a formação da ordem cronológica, porque ele recebe por uma fila. Então, caso seja pautada a audiência de conciliação, isso irá prejudicar o credor. Então, assim, a fazenda pública ela é citada ou intimada na execução contra a fazenda para pagar. Não tem conciliação nesse momento. Eu até digo que é muito bom evitar a conciliação porque tem uma polêmica imensa. Se pode ocorrer a conciliação após o trânsito em julgado. Então, poderia ter um problema, poderia depois até esse precatório ser invalidado, porque teria observado, a depender da posição da presidência, pode ter sido observado um procedimento que não seria o procedimento correto. Mas, em suma, essas são algumas breves observações sobre a execução contra a fazenda pública. É claro que o ideal seria que tivesse uma abordagem completa da resolução da presidência, daqui do Tribunal de Justiça, mas o tempo não permite que isso seja feito. Em relação à execução fiscal, nós já tratamos dos principais assuntos e eu vou... Enfim, felizmente era o último ponto. Vou passar para as perguntas, se tiver algum tempo eu volto à execução fiscal. Eu peço para que a equipe coloque na tela as perguntas que foram feitas. Presidente Figueiredo, Raul Pinheiro. A pergunta aí. Após a expedição do mandado de intimação para cumprimento voluntário, seguido de avaliação, penhora e arresto, uma vez cumprida a intimação, deve o oficial de justiça permanecer com o mandado e verificar o prazo não havendo cumprimento voluntário ou proceder à penhora? Uma vez intimado ou executado, o oficial devolve o mandado e a secretaria verifica se houve ou não o cumprimento para... Bem, eu vou ler novamente, essa parte final não entendi, mas de qualquer maneira, cumprindo a intimação, o oficial de justiça realiza a penhora, permanece com o mandado, retorna o mandado para o cartório. E o ideal, na verdade, não há nenhum problema em realizar a penhora no ato em que ele realiza a intimação. Apesar do próprio Código de Processo Civil conferir um prazo para o pagamento, como o devedor não está sendo expropriado, não há nenhum problema em realizar a penhora nesse momento. Então pode ser realizada a penhora imediatamente, porque caso seja devolvido a penhora, o mandado, para o início da contagem do prazo, isso pode gerar uma complicação, pode gerar uma dificuldade ali em relação ao cartório e ao oficial de justiça. Então eu recomendo que o oficial de justiça realize logo a penhora
e logo realizada a penhora, devolva o mandado para o cartório. Agora, outra pergunta. Uma vez intimado ou executado, o oficial devolve o mandado e a secretaria verifica se houve ou não cumprimento. Bem, de fato, o oficial devolve o mandado. E depois, caso tenha ocorrido o cumprimento, o executado tem que comparecer aos autos ou ao cartório para informar o cumprimento. E depois abre vista por ato ordinatório para o exequente se manifestar. E, de qualquer maneira, qualquer que seja o resultado, ainda que não tenha sido informado nada, por ato ordinatório, deve o cartório abrir vista para o exequente se manifestar, para que ele movimente os autos. Então, não há nenhum prejuízo. O oficial devolve o mandado e a própria secretaria aguarda que ocorra alguma manifestação no processo para que possa promover os atos seguintes. E o ato seguinte, em regra, é a intimação do exequente. Então, sempre será a intimação do exequente. Então, o oficial não precisa aguardar para certificar. Ele manda para o cartório e o cartório, depois do prazo, do lapso, que na prática vai ser de 30 dias, porque é 15 mais 15, o prazo para o pagamento e o prazo para o oferecimento da impugnação, em seguida ele abre vista para o exequente. Depois, autases, pergunta de autases. A homologação de acordo em fase de execução pode ser decidida por sentença? Pode e deve ser decidida por sentença, porque o acordo implica insatisfação da execução. Na verdade, você está substituindo um título executivo por outro. Ao invés de ser um título executivo anterior, o acordo vai gerar um novo título executivo. Eu vejo muita utilidade, eu particularmente não vejo muita utilidade em acordo na execução de título executivo judicial, porque o exequente já tem o título executivo judicial. Mas eu vejo muitas vezes a realização de acordos em relação a títulos executivos extrajudiciais. Porque a partir do momento que você realiza um acordo judicial em sede de título executivo extrajudicial, você está transformando aquilo que era um título executivo extrajudicial em um título executivo judicial. Então isso é muito bom para o exequente, porque ele tem acesso, caso o réu não pague, a um procedimento mais rápido. É claro que o maior problema do processo de execução não é o procedimento mais rápido ou mais demorado. O grande problema é a existência de bens. Então, na verdade, o grande problema do exequente não seria resolvido, mas, de qualquer maneira, é uma situação melhor. Há alguma outra pergunta? Bem, sem perguntas, vamos aqui tentar falar um pouco sobre a execução fiscal. É que o prazo para oposição de embargos à execução fiscal é de 30 dias, é um prazo um pouco maior, é um prazo um pouco mais alongado. Do depósito, ou da juntada da prova da fiança bancária do seguro-garantia, ou da intimação da penhora. Essa é uma outra regra especial em relação à execução fiscal. Outra questão que eu quero destacar é a importância de um agrupador em relação à execução fiscal. Como tem regras específicas, é importante ter uma previsão de decisão inicial, execução fiscal. E depois que o executado citado, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com juros e multa, e juros de mora. Está no artigo 8º. Essa é outra disposição especial que deve ser observada. Aqui, basicamente, nós encerramos tudo. Eu vou voltar aqui apenas para falar uma questão de execução contra a Fazenda Pública que deve ser mencionada. Muitos colegas têm intimado a Fazenda para verificar uma questão referente chamada compensação-sanção, que existe no artigo 100 da Constituição. O STF declarou recentemente essa compensação-sanção inconstitucional. Então, qualquer menção à compensação em relação ao ato inicial de expedição do precatório, ele não é o melhor proceder atualmente, porque já tem decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade dessa compensação-sanção. Bem, aqui eu não vou conseguir explicar exatamente o que é, porque, enfim, o prazo é muito curto. Mas os senhores basta saber que, antes de expedir o precatório, existia um direito da Fazenda de verificar se tinha alguma dívida do credor com a Fazenda. Mas era uma compensação unilateral. Isso que era a crítica do STF. E por isso o STF declarou inconstitucional. Porque não se atribuía igual, digamos assim, poder de compensação ao exequente quando a Fazenda tinha alguma dívida com ele. Então essa é uma questão relevante.
Bem, aqui nós conseguimos encerrar no tempo. Eu agradeço a presença de todos aqui. Esse projeto é um projeto muito importante para as comarcas do interior, muito, enfim, importantíssima essa qualificação de vocês. Então, estou me despedindo desse módulo, desse semestre dessa turma, e agradeço a todos que puderam tornar realidade esse projeto. Agradeço à diretora da Escola dos Servidores, a Iula, agradeço também o desembargador-presidente da Escola dos Servidores, o desembargador Chalub. Também agradeço muito o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Iedo, que permitiu que esse projeto tivesse continuidade, esse projeto que é tão importante à qualificação das comarcas do interior. Então, um bom dia para vocês.